Olá, eu sou o Paulo, sejam todos bem-vindos ao canal Leigo. Aqui eu falo sobre séries, livros, filmes, assuntos diversos. E hoje vou falar sobre 5 livros que todo mundo deveria ler em algum momento da vida. Em quinto lugar, o livro A Amiga Maldita, de Beatrice Salvioni, que é um livro italiano que se passa ali em meados de 1930. A gente vai acompanhar a história dessas duas personagens, que são ainda muito jovens, elas têm seus 12, 13 anos, se conhecendo e fazendo uma grande amizade. Ambas as meninas são de universos totalmente diferentes. Uma delas é burguesa, vive ali na família dela super católica, com uma mãe que se importa muito com a forma com que as pessoas vão enxergar aquela família, com que as pessoas vão falar, ao mesmo tempo que também esconde vários segredos ali dentro de casa. Enquanto a outra já vem de uma família pobre e que aprendeu desde cedo como sobreviver nas ruas da cidade onde elas moram, né? Cometendo pequenos crimes, enfim. A nossa protagonista, todos os dias, ela passa pela ponte do Rio Lambro e vê um grupo de crianças brincando lá embaixo. As crianças estão sempre muito animadas, muito felizes, sujas, e ela sente vontade de ter isso para ela também, de ser uma criança livre para poder brincar à vontade, da forma com que as crianças deveriam viver a juventude delas. É aí que elas se conhecem. A Maldita vai aparecer na vida dela. A Maldita, na verdade, tem o nome de Madalena. É uma menina muito forte, muito independente, muito jovem, mas que conhece o peso da vida já muito bem. Ela tem um irmão que acabou de ir para a guerra e ela tem aquele medo de talvez ele não retorne da guerra. A família dela também está passando por situações muito difíceis. Houve mortes na família dela recente. A irmã engravidou de um homem que ninguém sabe quem é, um homem da burguesia, inclusive, que fez ali a cabeça dessa menina, entrou na vida dela, engravidou ela e desapareceu sem assumir nenhuma responsabilidade sobre a vida dessa mãe e dessa criança que está vindo. Então é um livro que vai falar sobre desigualdade social, a forma com que homens e mulheres são vistos pela nossa sociedade e o que se espera de cada um desses papéis, né, que a gente acaba atribuindo para as pessoas. É um livro muito legal, tá? Vale super a pena. A Beatriz Salvioni escreve muito bem. Os personagens são personagens muito bons. A dupla de protagonistas é uma dupla maravilhosa. O livro tem um começo muito interessante, ele se segue muito interessante. Talvez a gente se sinta um pouco enganado em algum momento, porque ele começa parecendo que vai ser um grande suspense, mas ele é mais voltado para uma reflexão social mesmo, um livro mais sobre humanidade do que sobre crime. Muito legal, vale super a pena. Em quarto lugar, Edward Lewis, com Quem Matou Meu Pai. É um escritor francês maravilhoso, tá? O livro é uma crítica à política, usando como plano de fundo as memórias do próprio autor. É um livro autobiográfico também. É muito difícil para a maior parte das pessoas não se identificar com pelo menos alguma coisa desse livro aqui. Na história a gente vai acompanhar esse filho que está voltando para a cidade que ele nasceu para cuidar de um pai que está muito doente. E aí, durante esse percurso, até que ele chegue na casa desse pai, a gente volta com ele várias vezes no passado, onde ele vai entregando pra gente várias memórias sobre a criação dele. Ele vai falar sobre muita coisa. Ele vai falar sobre política, ele vai falar sobre homossexualidade, ele vai falar sobre como que a gente se enxerga, se encaixa dentro de uma sociedade. É um livro assim que ele aborda muitos temas de uma forma bem rápida, bem sucinta. Ele não fala muito, mas ele fala o que precisa ser dito. Maravilhoso esse livro. Para nós, brasileiros, a não ser que a gente tenha algum conhecimento sobre a França ou algum conhecimento maior sobre política, e às vezes são nomes que não fazem parte do nosso cotidiano, são nomes da política da França. Então, eu, pelo menos, fiquei um pouco perdido de vez em quando, não sobre o que ele queria dizer, mas sobre para quem ele queria dizer. Então, hora ou outra eu tinha que parar e dar uma pesquisada em quem era aquele personagem ali. Quem Matou o Meu Pai é uma referenciação a essa morte em vida que muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, acabam experimentando, principalmente trabalhadores. Por quê? Por que eu digo trabalhadores? Porque nós que vivemos no CLT, na jornada de trabalho 6 por 1, sabemos muito bem o que é não poder usufruir do tempo que nós temos, não poder usar o tempo que nós temos. E quando temos algum tempo, falta-nos
dinheiro para poder usufruir mesmo de forma genuína desse tempo. Então a gente está sempre precisando estar no limite, ou no limite do tempo ou no limite da grana. E ele abordar esse tema eu achei muito legal. É claro que aqui não é sobre a jornada 6x1, mas é sobre um pai trabalhador que acaba sofrendo um acidente em algum momento, um acidente de trabalho. Agora ele não pode mais trabalhar e para ele sobreviver ele depende de uma ajuda do governo, que é uma ajuda mínima, é um valor quase que simbólico, mas ele precisa fazer o possível para sobreviver dessa ajuda, até que uma liderança política decide que é hora de acabar com essa ajuda para as pessoas que não estão contribuindo ativamente no trabalho. Tipo, se você não está trabalhando, então você não merece receber essa ajuda. E a gente pensa, como que ele vai trabalhar se ele não pode trabalhar? Tipo, essa pessoa, ela está sendo aniquilada de alguma forma. E eles estão apagando a existência dessa pessoa. Ele se machucou por estar trabalhando e agora que ele não pode mais trabalhar, eles querem tirar a ajuda mínima que eles dão para que essa pessoa sobreviva. Então, como que essa pessoa vai sobreviver, sabe? Se ele não pode trabalhar e não tem a ajuda, então ele vai fazer o quê? Mas ele não para aí, tá? Ele fala de muitas coisas no livro, vale super a pena. Em terceiro lugar, é um livro assim que para mim no começo foi um pouco difícil de ler, tá? Eu no começo eu não estava gostando muito não, mas eu acho que ele é um livro historicamente muito importante. O nome do livro é Úrsula, é escrito pela Maria Firmina dos Reis, é uma escritora maranhense. Ela escreveu esse livro há muito tempo e esse livro acabou sendo esquecido por muitos anos, mesmo depois da morte dela. Então ela passou ali quase um século assim desse livro escondido em algum canto. Ela chegou a publicar esse livro, mas é aquela coisa, a valorização do autor, a valorização do artista, a valorização de uma mulher negra em 1900 e bolinha, né? Ninguém deu valor a esse livro, tá? Ninguém valorizava uma autora negra no pós-abolição. Quem que valorizava essa pessoa? Ninguém. Eu fico muito emocionado em saber que uma pessoa criou uma obra e essa obra foi esquecida e precisou que tantos anos se passassem que a mentalidade de um país inteiro tenha que mudar para que a obra dela seja reconhecida, sabe? E conhecida. Que bom que as coisas mudam. E aí, lá em 1917, foi encontrado o livro, que não tinha nem o nome da autora na capa, e aí uma investigação foi feita e conseguiram descobrir quem ela era e publicaram. Hoje a gente conhece o livro, muito legal, é um livro muito bom. A gente vai conhecer a história desse moço que está cavalgando numa viagem muito longa, ele já está muito cansado, o cavalo dele já tá nas últimas. Eu não lembro se é um cavalo mesmo, ou se é um jegue, pode ser um jegue, mas enfim. Sei que ele sofre um acidente e ele é resgatado por um escravo. O Túlio, lembrei do nome do escravo, é Túlio. Túlio é um querido, eu amei o personagem Túlio. O Túlio resgata esse homem, leva ele até a casa da Úrsula e ali ele se recupera, ela cuida dele durante um bom tempo. Ele e a Úrsula vão se apaixonar, mas vai aparecer impedimentos ali que vai tentar atrapalhar a vida desse casal. O que acontece? Eu acho que ele é um livro muito emocionado, tá? Então, é muito amor, é muita emoção o tempo todo. Devemos lembrar que é um livro escrito há mais de 100 anos atrás. Era uma outra época. Confesso que me embrulha o estômago de vez em quando com uma outra frase que sai daqui. Mas é uma história que vale a pena, é uma história legal, uma história bacana. Dos quatro, esse é o que eu menos gostei de fato. Coloquei ele em terceiro lugar para brasileiro. Eu acho que depois que que a Fernandinha Torres não ganhou, acho que a gente merece pelo menos ficar nos 3 primeiros aqui na minha lista, no mínimo. Eu não vou contar muito da história porque é um romance assim que não dá para contar demais, senão se torna chato. Em segundo lugar, O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, de Patrick Torres. É um autor brasileiro bem recente. Esse é o primeiro livro que ele publicou, e aí agora vai sair um outro livro. Gosto muito do trabalho dele. Eu achei que a escrita dele é uma escrita bem gostosa. Não vou dizer que eu amei o livro com todo o meu coração, mas eu acho que a história dele é muito pertinente. Esse moço que vive lá no interior nordestino com uma mãe e um pai. Esse pai é o grande problema. Esse pai é um homem muito violento. Esse pai é um homem que nós, como leitores,
Vamos aprender a odiar com todo o nosso coração, desde a primeira aparição dele, porque ele não vai ser um cara legal mesmo, ele vai ser péssimo. Essa criança cresce nesse lar abusivo, cresce com essa mãe sofrendo muito, com essa mãe que é inteiramente dependente desse marido, que fez com que ela acreditasse que a vida dela não existe sem ele. Dá uma agonia de ler o que acontece, o tempo todo você tá sendo impactado por alguma coisa nessa primeira metade do livro. Em algum momento, esse filho vai confrontar esse pai. Esse pai vai morrer nesse confronto. E esse filho foge. Ele vai embora, deixando para trás a mãe. E é aí que eu acho que tá o maior brilhantismo do livro. Essa mãe que fica para trás, sem o marido e sem o filho, e aprende a viver de novo, aprende a viver por ela, aprende que ela por si só pode desenvolver sim um propósito na vida dela, pode ser feliz e ela vai viver ali os próximos anos da vida dela não feliz, porque a ausência desse filho é muito doloroso para ela e a gente sente essa dor junto com ela, mas ela vai ter a oportunidade de pelo menos ser livre e poder ser dona da própria vida dela, não precisa mais ter que lidar com aquele monstro que um dia foi o marido dela e que, obrigado, em algum momento partiu. É um livro muito legal, é um livro muito bacana. Pro primeiro trabalho do autor, eu achei divino. E essa capa linda, olha a capa desse livro, que coisa mais legal. Eu achei esse livro maravilhoso. Em primeiríssimo lugar, também é uma autora bem recente, é da Vanessa Passos. Acho que esse é o primeiro livro dela também. O nome do livro é A Filha Primitiva. E esse aqui, sim, é aquele livro que você vai ler numa tarde, não vai conseguir desprender dele. Fala muito sobre traumas, sobre violência. Para mim, a leitura desse livro é quase que obrigatória, tá? A forma com que ela descreve tudo, a forma com que ela fala sobre tudo e o quanto que existe verdade na personagem. A personagem ela é muito real, ela é muito palpável, que às vezes a gente lê livros que abordam temas sociais, mas você sente a ficção. Esse aqui é quase como se você estivesse assistindo mesmo uma pessoa existindo e vivendo. A gente vai acompanhar a história dessa mãe e dessa filha. Elas estão num momento muito difícil da relação delas. Na verdade, elas estão há muito tempo nesse momento difícil. Elas não se dão bem, elas nunca se deram muito bem. Essa mãe deposita todas as expectativas que ela tinha para si própria nessa filha. Ela engravidou muito cedo e acabou se limitando a partir daí. Então, ela quer que essa filha realize todos os sonhos que ela não pôde realizar. E essa pressão acaba estragando muito, atrapalhando muito o relacionamento das duas, o que é muito triste de ver. A menina engravida também, mais ou menos na mesma idade que a senhora tinha quando engravidou dela, e as coisas ficam cada vez mais difíceis. Ela tem essa dificuldade de se enxergar como mãe dessa criança que está ali na frente. A relação dela com a mãe dela foi muito difícil, então ela não tem essa ideia exata do que é ser uma mãe. Ela vai ter que aprender isso. Ela talvez queira ser uma mãe diferente do que a mãe dela foi para ela, mas ela não sabe como. Eu acho que é um livro bem impactante. Ela fala muito sobre como que é a sociedade em relação às meninas, às mulheres, às avós, às mães, como que os homens acham que podem tratar esses seres humanos. Então, assim, eu acho um livro divino, maravilhoso, sensacional, que deveria ser lido por todo mundo. É isso, essa é a lista dos 5 livros que eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento. Claro que nem todos eu gosto, né? Como eu disse, Úrsula eu não gostei tanto, mas eu acho que é um livro muito importante historicamente para a gente ler, então leiam. Já que a gente não conseguiu dar valor a ela enquanto ela estava viva, vamos dar valor à memória dela e vamos ler o livro dela. Tá? Um beijo a todo mundo, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!